É o seguinte, normalmente, se você tem um site confiável, aquele site é de verdade, é verdadeiro, dificilmente vai acontecer uma invasão de dados daquele site. Aquilo está protegido. Muitas vezes a invasão acontece no seu computador. Se você não tem um antivírus, o programinha está lá no seu computador, como a Lara explicou, um cavalo de Troia. Aí você digita os dados e ele copia os seus dados. Por isso você precisa saber que loja você está visitando, em que loja você está comprando, e precisa proteger o seu computador. Para falar mais sobre isso, a gente está recebendo o Marcelo Crespo, que é advogado especialista em crimes virtuais. Marcelo, a primeira pergunta que eu faço para você, e isso foi um debate aqui da nossa reportagem, obrigado pela presença aqui no Hoje em Dia, lei. Lei existe, mas é mais difícil cumprir a lei quando o crime é cometido na internet? Bom dia a todo mundo, agradeço o convite de estar aqui. Acontece o seguinte, o Brasil tem leis que podem servir sim às compras pela internet. O problema é que tudo que você faz na internet ganha uma repercussão maior do que feito pessoalmente, não é? Então, um contrato que você faz pessoalmente numa loja, um contrato de compra e venda, na internet é também um contrato de compra e venda, não é? Ele também deve ser respeitado, tem as cláusulas, o consumidor também tem as suas garantias. O problema é que na internet nós normalmente fornecemos dados sensíveis a nós. Número de cartão de crédito, CPF, RG, e tudo isso, se feito em sites fraudulentos ou voltados a criminosos, pode trazer uma complicação pelo mau uso por, enfim, larápios. Então como é que a gente se protege? Chegou o fim de ano e é claro que muita gente vai comprar pela internet. É natural isso. Aliás, ainda bem que a gente tem essa ferramenta. Se ela é bem usada, se ela for bem usada, funciona demais. Como a gente se protege? Pois é. Para você fazer uma compra razoavelmente segura na internet, eu diria, o primeiro passo é conhecer o site. Você conhece? É um site confiável? Já ouviu falar? É de uma marca, digamos, renomada? Não que você não possa comprar de um site menos conhecido, de uma marca menos visível. Pode, mas tenha os cuidados. Veja se eles têm uma política de segurança séria dos seus dados. O que eles vão fazer com o dado do cartão de crédito? Geralmente as pessoas não leem. Todo site tem uma política, tem um disclaimer lá, política de segurança. Veja o que eles te oferecem, não é? Leia as cláusulas contratuais, que na verdade é o que está na tela. Exatamente, condições, preço, prazo de entrega, se tem um telefone, um call center para você reclamar, se tem uma loja física, se tem um e-mail para você poder fazer uma reclamação, tudo isso ajuda na segurança. Marcelo, deixa eu pegar esse teu gancho. Há necessidade, a gente está usando a internet para facilitar a nossa vida, há necessidade de um contato telefônico? Escuta, essa loja existe, teoricamente não deveria existir isso, mas é uma coisa boa a se fazer? Torna mais seguro. Tudo que a gente puder fazer, enfim, a internet ela veio para facilitar. Mas da mesma forma que ela facilita, enfim, as pessoas, os criminosos em geral, pessoas mal intencionadas, elas se valem disso para nos prejudicar. Então, tudo que você puder juntar para dizer que aquele site ou aquela loja é confiável, é melhor. Agora, Marcelo, a legislação está conseguindo acompanhar essas novas tecnologias? Esse é um problema. A legislação toda brasileira, não só relativa a problemas informáticos, costuma já ter aí alguns anos, algumas décadas. Existem projetos de lei, por exemplo, incriminando alguns crimes de informática, algumas condutas aí de informática. Na verdade, a maioria dos problemas que já acontece já pode ser punido pela lei brasileira, tá? São casos de ofensas à honra, esses perfis falsos, o estelionato, o phishing, se fala tudo isso, a lei brasileira de alguma forma já tem como incidir, tá? Já tem como, enfim, punir o criminoso. O problema principal não é punir o criminoso. O problema principal, justamente, é evitar que o crime aconteça. Porque o criminoso, enfim, a vítima não está muito se importando se o criminoso vai ficar preso ou não. O grande problema é saber o prejuízo que você vai ter. O criminoso se vai para a cadeia, se vai pagar a cesta básica, se, enfim, vai pagar uma multa. Isso é o que menos importa para a gente. O nosso problema realmente é financeiro. Você teve a sua conta com valores transferidos, não é? A sua imagem da sua empresa, a sua imagem pessoal, enfim, é atingida. Então, o pior é isso. Então, os crimes, eles acontecem, tem alguma legislação que pode tratar, mas o melhor de tudo é a prevenção. É o que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade de fazer palestras, cursos, enfim, para adolescentes, para crianças. É importante prevenir, impedir que essas coisas aconteçam. Agora, Marcelo, a gente estava falando aqui, né, dessas políticas de privacidade que os sites sérios têm. Quando a gente imprime a folha que está falando isso, é uma segurança também, porque alguns sites somem lá depois, aí você não tem como provar que você entrou ali. Essa é uma pergunta excelente. Tudo que você puder imprimir,
Claro, a gente pensa hoje em responsabilidade social, ecológica, não quer imprimir um monte de coisa e a facilidade da internet. Mas é um documento. E esse documento pode ter valor probatório num processo, para fazer uma queixa no PROCON, até para chegar na loja física e falar, olha aqui, ó, essa aqui era a condição que você tinha colocado e não está respeitando. Até para uma conversa pessoal entre o consumidor e o prestador de serviço, por exemplo, fornecedor, isso é válido. Hoje, só não na internet, mas também por telefone. Aliás, é um alerta que a gente faz para as pessoas em casa. Muitas vezes você dá o seu número de cartão de crédito para alguém, dá o seu número da senha, da segurança, a data de vencimento, data de validade, enfim. Nunca dê isso, porque simplesmente por telefone ou por internet, a pessoa pode fazer uma compra. Até você pode pedir no seu cartão para que tenha um limite. Assim, a pessoa sempre vai ligar para você para saber se você mesmo está fazendo aquela determinada compra. Agora, falando sobre a internet que a gente estava falando, eu tenho um site há 9 anos já no ar. Eu passei por alguns casos que ficaram marcados. Um deles foi uma pessoa que criou um site falso, onde ela usava minha imagem, meu nome, minha marca e vendia produtos. Esse problema a gente resolveu, mas teve que entrar com uma ação. Essa ação demorou 4, 5 anos, mas a gente conseguiu resolver. Agora, por exemplo, todos nós, a Cris não tem Twitter. Não. A Jane tem Twitter, o Celso tem Twitter. Eu não tenho, eu tenho o meu site, dentro do site eu tenho Twitter. O resto, tudo é falso. Como a gente pode, a gente e as pessoas que trabalham, têm as empresas, se prevenir disso? Porque assim, uma pessoa pode se passar por outra, sei lá, uma mãe tem uma filha de 12 anos que mexe na internet e fala assim, ah mãe, não se preocupa que eu estou aqui conversando com a Cris Flores. E ela me disse para fazer tal coisa. E ela confia na credibilidade dela, e ela confia, então estou tranquilo. Ou o Celso, estou vendo aqui, estou falando com o Celso, não se preocupa. E de repente é uma pessoa que está se fazendo passar pelo Celso. Ou pela Jane, ou pela Cris, ou por mim. Sem dúvida, Edu. O seguinte, para quem tem alguma exposição na mídia, como vocês, enfim, estão aí na televisão todo dia, é importante, tendo esse canal Twitter e tendo um site, que vocês façam no próprio site ou no próprio Twitter oficial de vocês, esse comunicado. Gente, essa é a minha conta oficial, esse é o meu site oficial. Já ajuda a disseminar aquilo que é real. No caso de você ter, por exemplo, um perfil falso no Twitter, ou no Orkut, ou Facebook, ou alguma mídia social, a primeira coisa que a gente fala é para você entrar em contato diretamente com esse prestador de serviço, o Orkut, o Facebook, o provedor, enfim, pedindo para que se seja retirado. No Twitter, embora seja em inglês, tem lá um caminho bastante tranquilo para você pedir para substituir uma conta que, por exemplo, foi copiada ou hackeada, como se diz. Twitter costuma responder em 48 horas, não é uma coisa tão demorada, mas muitas vezes o problema é que, ainda que o site ou a mídia social retire isso do ar, repositórios de site de pesquisa, como Google, enfim, eles têm uma memória muito grande, de forma que aquelas informações ainda ficam disponíveis no site, na busca, né, no serviço de busca, por algum tempo. Então esse pode ser um segundo problema. Você, além de ter que pedir para tirar da mídia social, ter que pedir para um serviço de busca. Tá? Se eles não respondem isso amigavelmente, se eles não atendem essa solicitação feita pelo prejudicado, aí o caminho vai ser uma ação judicial, né? Que enfim, é possível, é sempre possível, mas é melhor tentar resolver antes, né? Amigavelmente. Marcelo, muito obrigada. Obrigado, gente. Eu agradeço a presença. Quem quiser mais dica, eu tenho um Twitter, oficial. A gente colocou ali, mas @educadordigital. Educador. Tá bom? Para mais dicas. Eu agradeço vocês pela participação. Obrigado. E uma dica para quem está em casa, se você tem Twitter, Facebook, seja lá o que for, qualquer tipo de site de relacionamento, nunca fique dizendo onde você está, com quem você está, passando dados seus, evite. Cris, e para os pais também, essa história que o Edu falou, cuidado, veja sempre com quem seu filho está conversando. Então, porque você não sabe, o seu filho não sabe quem está do outro lado, você também não sabe, então fica de olho.